Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Queridos, bom estar aqui, bom estar com vocês, bom estarmos em Mococa em um tempo bem fresquinho, tá bom, tá gostoso hoje. Eu quero também cumprimentar aos que estão em casa, que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem conosco, permaneçam conosco durante esta e que você possa desfrutar, assim como nós que aqui estamos, vamos desfrutar da bondade de Deus neste lugar, que você aí no conforto da sua casa possa desfrutar com todos. Amados, vamos orar e pós-oração já o Chiquinho vai fazer alguns louvores e assim nós vamos dirigindo o culto conforme as pessoas vão chegando e conforme o Espírito Santo vai nos direcionando. Pai, eu quero nesta noite render graças ao Teu nome, porque Tu és bom. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui estarmos para juntos adorarmos ao Teu nome. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nos é concedido. Obrigado, meu Senhor, pelo dia que nos deu, pela vida que o Senhor nos forneceu gratuitamente. Obrigado pela saúde em que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Nós temos agora, Pai, a oportunidade em reunidos em um grupo um pouco maior, a oportunidade de adorar ao Senhor. E eu sei, ó Deus, que a nossa reunião, ela não tem nenhuma razão de ser, se a presença do Senhor não estiver conosco, se a presença do Senhor não for conosco. Por isso eu te peço, ó Pai, fica conosco, esteja conosco, venha o Senhor mesmo através do Teu Espírito Santo presidir esta reunião, que o Senhor venha receber os nossos louvores, que o Senhor venha receber a nossa gratidão, que o Senhor venha receber, Pai, o nosso culto nesta noite, e que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que chegamos, que a presença do Senhor, ela possa inundar o nosso coração e a nossa vida. Permaneça em nós, esteja conosco, Pai, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Você que pode, aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. Queridos, não importa o tamanho da igreja e o número em que estamos, nós estamos aqui e estamos em mais de 3, e a Bíblia diz que onde tiver 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então certificamos-nos de que ele está aqui, e ele não está aqui por outra coisa, ele está aqui porque você veio, somente porque você veio, ele veio para cultuar junto com você. Então rasgue o teu coração, rasgue a tua alma e adore ao Senhor voluntariamente nesta noite. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos e amigos que estão nas suas casas também. Aleluias. E vamos juntos dar glórias ao Rei dos Reis, amém? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, amém?
Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a rainha de Davi, ele é o leão de Judá. Cante. Eu quero é Deus, todo dia e toda hora. Eu quero é Deus. Não importa o que não pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é o de Davi, ele é o leão de Judá. Todo dia, toda hora, sem cessar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Confiei em ti, fui ajudado. Com a salvação vem me alegrando. Hoje a doce em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu a única razão pra minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Com a salvação tem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos louvar agora. Vamos pedir a nosso Deus, pelo seu infinito amor, pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo e pela consolação do Espírito Santo. Vamos cantar agora, vamos louvar, para que Deus venha sarar a nossa nação. Cante, você que está na sua casa, abra o seu coração, adore o Senhor, que esse cântico, que esse louvor possa alcançar o trono da graça e o Senhor possa derramar, retribuindo bênçãos de cura sobre o seu povo, sobre a sua nação. Amém? Você
essa nação, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Nós louvamos ao Senhor por isto. Se existe um que pode sarar não somente a nossa nação, mas as nações da face da terra, é o Senhor Jesus. Irmão Carlos e irmã Thaís, venham nos ajudar. É o momento de nós clamarmos realmente. Muitas baixas foram dadas até hoje, mas existe um remédio, e o remédio chama-se Jesus Cristo. Lembro-me que há alguns dias atrás, um dos pastores trouxe uma palavra em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se existe um que tem a cura, este é Jesus Cristo. Se existe um que pode dissipar este vírus, este se chama Jesus Cristo. O único que tem a cura, o único que pode dissipar todo este mal é o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, sara esta nação. Eu acho que todos já estamos cansados de olharmos para os nossos amigos, de olharmos para os nossos irmãos e vê-los mascarados, não é? Deus não nos fez para andar mascarados, Deus nos fez para andarmos de cara limpa. Mas hoje nós estamos vivendo este momento. Mas vamos clamar, vamos orar, vamos buscar em Deus para que a nossa nação ela seja sarada por completo. Aleluias. Louvado seja para sempre o nome do Eterno. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
nome de Jesus. Aleluias. Que possamos chegar a esta altura, a altura do profeta Abacuque. Pastor Virgílio, por favor. Abacuque chegou em um momento que ele viu que não tinha para onde ir, não tinha por onde sair. E ele disse: agora não tem jeito. Pode faltar as vacas no pasto, pode faltar o fruto na vide, pode faltar tudo. Eu continuarei te adorando. Chegou em um patamar que ninguém tirava ele dali mais. Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria estarmos na casa do Pai para o adorar, para exaltar e também para glorificar o teu santo nome. Quero ler uma palavra com a amada igreja. Saúdo você também que está na sua casa, você que está nos assistindo, que Deus possa também lhe alcançar, porque o nosso Deus é um Deus de perto também como é um Deus de longe. O nosso Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias, louvado é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jeremias, capítulo 1. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Glória a Deus. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arrumares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vê tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Papai querido, Papai amado, foi lida aqui a Tua palavra, Senhor. Esta palavra poderosa, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra, Senhor, que salva. Esta palavra, Senhor, é poderosa.
Ó soberano Deus e eterno Pai, que ela vá de encontro, Senhor, às vidas, que ela vá de encontro, meu Pai, aos entendimentos, aos corações, pois o Senhor é um Deus que tudo pode, e o Senhor é um Deus, Pai, que vela pela tua palavra. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor faz, o Senhor, meu Pai, faz. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Nós sabemos que o Senhor está no controle. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está, meu Pai, no controle de tudo. Nós te louvamos e nós também te bendizemos, pois nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor, meu Pai, é um Deus que tudo pode, que neste momento, meu Pai, vá de encontro à necessidade daquele que necessita. Papai querido, papai amado, livra, meu Pai, do mal aquele que está passando neste momento, meu Pai, por situação adversa. Pai, envia os teus anjos, opera o seu querer. Papai do céu, nós te louvamos e também te bendizemos, e sabemos que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante desta palavra, a vocação de Jeremias, o seu chamado. Deus, ele chama Jeremias para a sua bendita obra. E Jeremias faz algumas indicações e o Senhor ali o mostra, né, e fala ao seu coração. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta. Quando nós lemos o livro de Jeremias, irmãos, eu gosto muito de ler esse livro de Jeremias, porque Jeremias, ele foi um grande profeta. Jeremias, ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Jeremias realmente foi um grande profeta. Hoje nós nos deparamos com algumas pessoas que se dizem profeta e traz às vezes muitas situações para a igreja para ali agradar o ouvinte. Profetas que trazem palavra de agrado, palavra de prosperidade. E ser profeta, irmãos, é você ter os mesmos sentimentos de Deus. Aqui o profeta Jeremias, ele está incumbido de pregar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, muitas das vezes, irmãos, ela vem dolorida, ela vem para trazer um conserto, para trazer ali aquilo que está errado em nossas vidas. E Jeremias, ele não fez nenhum tipo de moleza, ele pregava verdadeiramente a palavra de Deus, não importa o que ia acontecer, porque ele estava diante desta palavra. O Senhor aqui entrega a ele um grande mistério diante da vara de amendoeira, e ali nós sabemos que a vara da amendoeira, irmãos, ela floresce com rapidez, ela vem as suas folhas, vem as suas flores, depois de 3 meses vem o seu fruto, e o fruto, um doce e um amargo, sabendo aqui que esta mensagem de Jeremias, o seu ministério ia ser doce, mas ia terminar também amargo, porque Jeremias estava diante de uma situação de pregar a verdade, de salvar um povo que estava corrompido pelo pecado. E Jeremias, ele pregava com eloquência, ele pregava com sabedoria, ele pregava ali, irmãos, para que todos ali ouvissem a voz de Deus. E um certo rei, ao ouvir as pregações de Jeremias, colocou Jeremias dentro de um calabouço. Jeremias, ele foi parar diante de um poço, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele está até o pescoço, diante de uma lama. Aquele homem está para morrer, aquele homem está ali, porque ele está falando a verdade, ele está pregando a verdade, e o rei ali, ficou ali irado, e colocou ele diante desse calabouço. Mas a Bíblia diz, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e também da terra. Jeremias, quando ele olha para cima, ele vê Deus ali olhando para ele, e contemplando, e sabendo que Deus vai entrar com mão forte. E ali desce a corda do socorro, uma corda feita de roupa,
colocada diante de um óleo, de um azeite, e foi e puxou o profeta para cima. Deus, ele te arranca de onde você estiver, meu irmão. Deus, ele é contigo. O Senhor, ele peleja por você. E Jeremias, ele sai dessa situação. E o rei precisa ouvir novamente um profeta. Falou, chama Jeremias, porque Jeremias, ele aprendeu. Ele já tomou muita chibatada. Ele agora vai falar aquilo que eu quero ouvir, aquilo que me agrada. E quando ele vai diante do profeta, o profeta fala, ei, rei, se prepara, porque vai morrer você, vai morrer todos os teus filhos, vai ser cortado as mãos, vai ser cortado os pés, porque Deus está vendo na sua vida o erro, Deus está vendo sobre você a desobediência. Coloque esse homem de novo no tronco, coloque esse homem para apanhar, porque ele não aprendeu. Mas eu quero te dizer, meu irmão, profeta fala a verdade, profeta não traz aqui para machazear o erro de alguém. O Senhor, ele prega para que você venha ficar firme nas promessas do Senhor, para que você venha ficar firme nos caminhos do Senhor. Nós temos que ficar firme nos caminhos do Senhor, irmãos. Nós temos que pregar duro, tem hora. Porque a Covid está aí, a enfermidade está aí. E quando eu vejo, irmãos, muitos falecimentos. E o falecimento, ele é natural. Mas sem Cristo, meu irmão, é fogo eterno. Se não tiver com Cristo, nós temos que pregar a verdade, nós temos que falar a verdade. E o profeta Jeremias, ele não mediu esforço. Ele não mediu esforço. E Deus permitiu que os caldeus entrassem. E ali eles entraram e mataram todos. Só Jeremias ficou vivo. Jeremias estava diante de um tronco amarrado. Mas ali aqueles homens viram que ele era profeta de Deus. Os inimigos falaram, ei, só vai escapar o profeta. O resto vai morrer tudo. Então, meu irmão, que nós possamos ouvir a mensagem. Quando você vê uma mensagem dura, uma mensagem de correção, abrace essa mensagem, pegue essa mensagem, porque o Senhor, ele te ama. O Senhor, ele corrige o filho. O Senhor, ele nos corrige a cada dia, irmãos. Quando eu vejo sermãos, irmãos, que vem na exortação, eu glorifico a Deus, porque o Senhor, ele sempre vai nos alertar, o Senhor sempre vai nos ajudar. Não tem acidente, irmão, pecado, todas as vezes que nós cometemos, nós já temos ele na mente, não tem acidente, porque antes de pecar, nós já vem na nossa mente e nós acabamos ali errando. Que nós possamos, irmãos, ficar firmes nos caminhos do Senhor. O Senhor, ele te escolheu no ventre da tua mãe. O Senhor, ele te conhece. O Senhor, ele quer que você seja a boca dele aqui na terra. Que você seja uma testemunha viva do seu poder. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que nós possamos ficar com esta palavra. Que Deus, ele venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Queridos, que coisa linda. Na realidade, Jeremias, ele não queria, mais ou menos igual Jonas, ele não queria. Quando ele diz assim, ó, eu não sei falar, eu sou uma criança, ele estava dizendo, eu não tive o privilégio de passar pela escola de profetas. Ele estava dizendo, eu não estou preparado. E Deus disse assim, eu vou quebrar o protocolo. Você não precisa ir para a escola. Você só vai precisar abrir a boca. Mas realmente, a boca de Jeremias era pesada, muito pesada. E isso inquietava. Inquietava o povo. Não, até hoje o povo gosta que o ego seja massageado, mas não gosta de correção. Até hoje. O povo é assim, né? Uma das coisas que me chama muito a atenção é que, gente, o poder que tem no louvor, ele é muito grande. Jeremias estava dentro do calabouço, aí tirou uma vez, para que ele falasse o que o rei queria, e falou, cara, vai morrer o povo, não tem jeito, vai para o calabouço outra vez. Tirou outra vez para ver se ele trazia alguma coisa que o homem queria ouvir. Ele trouxe a mesma palavra. Que profeta não muda a palavra.
Lembra de Jonas? É a mensagem mais curta que eu vejo e mais repetitiva é do profeta Jonas. 40 dias subindo uma rua e descendo a outra. Ó, essa cidade vai ser destruída, viu? Essa cidade vai ser destruída. A mensagem mais repetitiva que eu já vi. Porém, ele não mudou a mensagem, né? Então, e de repente Jeremias, ele começa a cantar os hinos de Sião, os hinos de Jerusalém, lá de dentro do calabouço. Pensa, nós nunca sabemos de onde Deus vai enviar o socorro, nunca sabemos. O calabouço, ele era próximo do Palácio Real. E o Palácio Real, ele tinha o harém, ele tinha o lugar onde os eunucos cuidavam das concubinas do rei. E de repente, Jeremias, nós temos o costume de, nos momentos do nosso calabouço, nós sabemos é murmurar, nós sabemos é reclamar, nós sabemos é falar: Deus, e aí agora? Você me abandonou mesmo? Mas Jeremias, dentro do calabouço, já tinha apanhado muito, as costas cortadas, ferido. Ele começa a louvar ao Senhor. Deus pega aquele louvor de dentro do calabouço e leva no harém, para o eunuco estrangeiro ouvir o louvor que saía da boca do profeta. Você entendeu? O poder que existe quando nós louvamos a Deus. Você pensou nisso? E o interessante é que ele realmente embebeu a corda no óleo para não machucar mais o profeta do que já tinha machucado. Desceu e tirou de lá o profeta untado no óleo. Deus, ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Mesmo que você está neste momento dentro do calabouço, entenda que dentro do calabouço Deus entra para cuidar de você. Ele entra lá dentro para te dizer: um dia eu fiz uma promessa que estaria contigo todos os dias, então eu estou aqui dentro do calabouço junto contigo. Amém? Amados, nós vamos fazer as nossas contribuições enquanto a missionária louva ao Senhor, e assim nós contribuímos ao Senhor. Eu estava lembrando hoje, enquanto eu estava estudando, eu me lembro que um dia na igreja em Ribeirão Preto, nosso presbítero Jean, ele, infelizmente não, porque Deus recolhe aqueles que são melhores e leva embora para ele, né? Mas um moço novo ainda, e faleceu no começo do ano. E um dia eu falei para ele assim: Jean, você vai fazer as contribuições no domingo. E pensa na ideia do menino. Aí chegou no domingo, a nossa igreja era pequena, missionária. Não era grande não. Aí de repente ele chegou na igreja. A gente sabe que a hora da oferta é do meio-dia para tarde, né? Quer dizer, assim, depois que passa do meio do culto. E aí ele chegou e... Quem conhece semente de girassol aqui? Aí ele pegou uma semente de girassol e deu para cada pessoa. E disse: ó, cuida dela. Mas aí eu comecei o culto, louvor, né? E tal, palavra, e ele veio para trazer a palavra do ensinamento. Aí ele disse assim: aquela semente que eu entreguei para vocês podem, por favor, me devolver? Então vamos dizer que tinha 50 pessoas, voltou 10 sementes. Porque nós sabemos que os pássaros se alimentam dela porque ela tem uma castanha que é gostosa, é docinha. E não tem quem não coloca na boca e não come aquela castanha. Aí ele disse assim: meu ensinamento começa por aqui. Dízimo não é dinheiro que nós damos para a igreja nem para Deus. Dízimo é uma semente que nós plantamos. Aquela semente de girassol, ela ia te dar no mínimo um pé de girassol com muitas sementes
mas você comeu a semente que era para ser plantada. Não era para você comer, era para você semear aquela semente. O que você tem para semear agora? E a pessoa ficou sem saber o que fazer. E a nossa oferta, a nossa contribuição, nada mais é que uma semente financeira que nós jogamos na terra. Se nós semeamos, nós temos esperança que ela vai nascer, vai brotar. Mas se não semearmos, se você não depositar nada no banco, você não precisa ir lá passar o cartão. Você sabe que não tem. Mas se você depositar, a hora que você precisar, você vai lá. Então, aprenda a semear a sementinha, que na hora que você precisar, ela vai estar lá. Amém? Deus te abençoe até que a missionária chega. Nós vamos orar. Pai, nós estaremos contribuindo na obra do Senhor nesta noite. Eu peço que a bênção do Senhor permaneça neste lugar, que a presença do Teu Espírito permaneça neste lugar e que nós possamos contribuir com alegria no nosso coração e que a bênção do Senhor, ela possa ser derramada sobre os Teus filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o nosso maior troféu é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Igreja, se coloque de pé e adore a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Se o seu nome está escrito lá, você tem motivos para glorificar. Então, não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, no resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Louvado seja o nome santo do Senhor, o céu nos espera. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, no resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade só eu sou o começo, quando o meu
da glória se abrirem, tenha certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração assim eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia. Pensa numa alegria, os portais da glória se abrirem e Jesus dizer a você: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Abra suas Bíblias conosco no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 18 e no versículo de número 23. O Evangelho é Mateus, o capítulo é 18 e o versículo é o 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Podeis assentar-vos. Estou feliz nesta noite porque já ouvimos a palavra, já sentimos a presença de Deus, já louvamos ao Senhor e estamos revendo o nosso companheiro lá do litoral, hoje acompanhado. Isso é muito bom, que Deus abençoe a toda a família. Mas nós temos alguns minutos que vamos usar dentro deste texto nesta noite. Queridos, é um texto conhecido, eu gosto sempre de trazer palavras conhecidas, palavras assim que todos nós possamos entender com facilidade. E nesta noite eu li esse texto e escolho falar um pouco sobre daquilo que eu julgo, fazendo a minha analogia,
eu julgo ser um dos pilares da igreja. Na minha analogia, o primeiro pilar devia ser o amor, o segundo a fé e o terceiro o perdão. Essas três coisas para mim seriam o pilar da igreja. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco a respeito do perdão. Perdão é uma palavra tão gostosa de pronunciar, tão simples, e que nós falamos tanto, mas tão difícil de ser praticado. Tão difícil de ser praticado. Por mais que nós falamos que perdoamos, mas no fundo nós temos uma dificuldade para isso. E precisamos entender também que o perdão, ele não está na galeria dos sentimentos, mas está na galeria da obediência. Eu não preciso sentir o meu coração me mandar perdoar. Nós não levantamos um belo dia chuvoso, igual foi esta manhã, e damos um grito e falamos: hoje é o dia que eu quero perdoar. Nós não falamos isso. Nos enganaríamos se assim nós falássemos. Mas perdão, ele é um mandamento. Perdão, ele está na galeria da obediência e não do sentimento. Se esperar eu ter sentimento para perdoar alguém, eu nunca vou perdoar. Pastor, como assim não é sentimento? Analise junto comigo quando Estevão estava sendo apedrejado. As pessoas jogavam as pedras em Estevão, e em nenhuma daquelas pedras estava escrito: ó, eu estou te jogando a pedra, mas leia aí, me perdoa. Não. Mas Estevão sendo apedrejado, levando pedrada para a cabeça, ele disse assim: Pai, não imputes sobre eles este pecado. Jesus também, no momento da sua crucificação, falou palavras semelhantes, sem que ninguém viesse lhe pedir perdão. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão que nós tomamos de perdoar alguém. Agora, por que nós devemos perdoar? Você que veio da igreja tradicional, da igreja católica romana, quem veio da igreja romana, ok. Agora, mesmo os que não vieram da igreja romana, e eu falo da igreja romana porque são as coisas que nós aprendemos primeiro na igreja romana, é Ave Maria, Salve Rainha e o Pai Nosso. E qual cristão que não sabe orar o Pai Nosso? Por que nós devemos perdoar? Porque às vezes nós oramos o Pai Nosso, achamos lindo e até ensinamos pessoas a fazerem assim, mas não devíamos orar. Quando nós olhamos o capítulo de número 6 e versículo, acredito que 12 de Mateus, está escrito assim, ó: perdoai as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. E eu pergunto para você, qual é o seu devedor que você não vai lá cobrar? Qual é o seu devedor que você não é dele um bom credor? Quem é a pessoa que te deve que você não tem o número do celular dele para ficar ligando e cobrando? E é interessante que a Bíblia, ela vai dizer que se não perdoarmos aos nossos irmãos, também Deus não nos perdoa. Compreende? Só que às vezes é difícil. Quando eu fazia capelania em Ribeirão Preto, numa empresa, eu ficava no gabinete com o meu patrão e várias vezes eu ouvia ele falando com um senhor chamado Jaques, e ele então falava assim: tá bom, seu Jaques, eu entendo. Jaques era, acredito que Marco Antônio vai saber do que eu estou falando, é um cidadão que pegava as mercadorias que ficavam no porto, que parece que não tinha para onde ir, então ele comprava aquela mercadoria e desovava. E meu patrão comprava essas mercadorias em grandes containers do Jaques. E um dia eu estou no gabinete com meu patrão, e quando o seu Jaques ligou, ele disse assim: seu Jaques, antes que o senhor fale alguma coisa, esqueça tudo. E eu não sei o que o seu Jaques falou do outro lado, mas eu deduzo, e ele disse: sim, senhor, eu sei qual é o valor. E eu estou dizendo para o senhor não tocar mais neste assunto, porque eu estou lhe perdoando. Ok?
fica com Deus. E bateu o telefone. Eu disse: deixa-me, peço, por favor, saber o valor. Ele disse: são meros 300 mil. Eu olhei para ele meio estarrecido e disse: Reinaldo. Ele disse: Deus vai me abençoar por conta desta decisão. Eu não quero ficar preso neste homem, nunca mais na minha vida. Estou perdoando uma dívida de 300 mil reais. Estávamos no ano de 2001. E eu estava com ele todos os dias. E então chegou assim, mais ou menos 10 a 15 dias depois, eu estou chegando na empresa e eu vejo o quarteirão tomado de umas carretas de carroceria azul e lonada, ou carroceria verde e lonada. Eu entrei assim meio assustado, porque eu participava das negociações. E eu disse: Reinaldo, o que significa essas carretas aí fora? Ele disse: significa a resposta do perdão, meu filho. Eu perdoei aquela dívida, mas tinha alguém que me devia. E aquele que me devia me pagou muito mais do que o homem devia a mim. Então, ele falou: então, pastor, o segredo da nossa vida chama-se perdoar, chama-se perdão. O texto que nós lemos, ele retrata muito bem isto. Imagina a pessoa devendo hoje próximo de R$1 milhão. Quem de nós conseguiríamos saldar uma dívida de R$1 milhão hoje? É óbvio que a maneira de se pagar na época era diferente. Levava-se família, mulher, levava tudo para que a dívida fosse paga, ou aquela família trabalharia para o credor até saldar. E então aquele credor, ele entendeu a misericórdia pedida pelo devedor e disse: está perdoado, você não me deve mais nada. Mas ele esperava que a atitude dele para com o outro fosse semelhante à que ele teve. Mas ao contrário disso, quem devia a ele, vamos colocar R$100, ele foi cobrar os seus R$100. Mas também a pessoa não tinha os R$100, ele suplicou: tem misericórdia, eu vou te pagar, o senhor não tenho agora. Quem nunca passou por isso? E ele disse: ou você paga ou você vai para a cadeia. E colocou o homem que lhe devia R$100 na cadeia e esqueceu que tinha sido perdoado R$1 milhão dele. Quantas vezes agimos assim, meus amados? Quantas vezes nós agimos assim e batemos no peito e falamos que somos cristãos? E nós nos orgulhamos porque ainda somos pentecostal. Nos orgulhamos porque, além de ser pentecostal, oramos em línguas estranhas. Mas na hora de exercer o evangelho, nós não exercemos. Nós achamos difícil, porque realmente é difícil. A Bíblia diz que foram falar para aquele que havia perdoado a dívida e disse assim: olha, então você também vai para a cadeia e não vai sair de lá enquanto não pagar o último centil, ou o último centavo. Ok. Neste texto, o que me chama a atenção é que na cadeia ele era atormentado pelos atormentadores. Outras Bíblias falam atormentado pelos verdugos, mas se você pegar uma Bíblia de 40 anos atrás, ela vai ser traduzida que o homem que foi preso era atormentado pelos demônios. Ok? Agora, por que é que ele estava lá? Simplesmente porque não perdoou. E então, quando nós não perdoamos, nós também somos presos, nós também ficamos presos. Nós não perdoamos alguém para que aquele alguém fique bem, nós perdoamos alguém para que nós fiquemos bem, para a nossa vida guinar, para que nós possamos ficar livre. E nós dificilmente entendemos o que é o perdão. Às vezes nós chegamos na igreja, nós cantamos, nós oramos, nós pregamos, e as coisas acontecem aqui no mundo natural, porque é assim mesmo, nós somos levados a uma força maior. E então quando canta, ou quando alguém canta, nós sentimos algo gostoso. Quando pregamos, alguém até se emociona. Mas a Bíblia diz que se eu vier trazer a minha oferta, quando a Bíblia diz quando eu vier trazer a minha oferta, não está dizendo o meu valor, não, está dizendo quando eu vier para pregar,
quando eu vier para cantar, quando eu vier para testemunhar e lembrar que alguém fez alguma coisa ou que eu fiz alguma coisa contra alguém, então eu coloco aqui o meu microfone, eu desço para me consertar com aquele alguém, porque se eu permanecer aqui, a Bíblia diz que a minha oferta, ela não é recebida diante de Deus. Eu posso ser o maior teólogo, eu posso ser PhD em divindade, eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu posso ter boas interpretações das leituras bíblicas, mas se eu não perdoar, Deus não recebe a ministração que eu faço. Ela pode alcançar o coração do povo, mas não alcança o coração de Deus. O povo pode aprovar, mas Deus não aprova. Por isso, amados, nós estamos na igreja, nós estamos falando que vamos para o céu, mas o caminho para ir para o céu é um coração limpo, é um coração perdoador, é um coração que não guarda ressentimentos, é um coração que não guarda mágoa, é um coração que pode abraçar sem nenhum problema. Eu me lembro, para os que são demococa, talvez lembre dessa tragédia que aconteceu aqui há 25 anos atrás. Eu perdi o meu sogro há 25 anos atrás. Mataram o meu sogro no posto de gasolina no fundo da rua Pernambuco à noite, de tijolada. Arrebentaram a cabeça do meu sogro. Isso trouxe para minha esposa uma revolta muito grande, e eu não quero nem pronunciar o que ela falava, se um dia encontrasse quem assim o fez. E pior que eram pessoas que frequentavam a casa, e acabou que descobriu quem era, e a revolta cresceu. Um dia nós estávamos, primeiro seminário que fizemos em Ribeirão Preto, foi num lugar chamado ICAF, um lugar só de pessoa bacana, de alto nível, da alta sociedade. Nós estávamos lá, e dentro da ministração, dentro daquele intensivão que estávamos fazendo, tinha uma matéria chamada perdão, e o casal que estava fazendo esta matéria era Reinaldo Bossan e Inês Bossan. E quando chegou no momento da matéria do perdão, eles usaram não é estratégia, eles usaram uma dinâmica e colocaram umas pedras assim na mesa e disse assim: nós vamos ministrar sobre o perdão, e eu quero que cada um de vocês segure uma pedra dessa na mão e não tenha medo de apertar essa pedra conforme a necessidade for chegando. Era uma estratégia linda. E quando eu olho para minha esposa, eu vejo que começou a minar sangue no vão do dedo da minha esposa, e eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E ela começou a chorar tanto, que a ministração acabou, ela continuou chorando, e as pessoas se preocupando com aquele choro. E então, quando ela conseguiu parar um pouco de soluçar, perguntaram a ela: o que foi que aconteceu, minha filha? E ela disse: hoje eu arranquei do meu coração o desejo que eu tinha em exterminar a vida de quem tirou a vida do meu pai. Hoje eu liberei perdão para aquelas pessoas, não sinto mais nada no meu coração. Amados, quando nós perdoamos, quem fica livre somos nós, não é a pessoa que foi perdoada, somos nós quem ficamos livres. Este homem aqui, a Bíblia diz que ele era atormentado pelos atormentadores. Quando não perdoamos, nós somos atormentados. A nossa mente não nos deixa sossegado, não nos deixa em paz. Ela vai comendo a nossa mente, aquela situação fica em nós, e nós vamos ficando presos. Eu ouvi um dos maiores ensinadores a respeito de casal, que eu acho, quando eu faço a minha análise, eu vejo Cláudio Duarte, o cara tremendo, mas eu vejo Josué Gonçalves, o terapeuta da família, eu vejo aquele homem ministrando de um jeito, né? E então um dia eu assistindo Josué Gonçalves, ele disse duas coisas que eu achei lindo. A primeira coisa, ele fala de um judeu, e ele diz assim que o judeu estava na sua comunidade em Israel, e ele vinha para uma comunidade judaica aqui no Brasil. Então ele reúne os seus irmãos ortodoxos e diz assim: eu quero uma reunião porque hoje eu preciso pedir perdão. E as pessoas ficaram todas curiosas, porque tratando-se de um judeu ortodoxo pedir perdão, muitas coisas subiram à cabeça, e fizeram uma reunião grande. E quando ele pega o microfone, ele diz: eu estou indo para a comunidade judaica no Brasil.
porém eu preciso liberar perdão para uma pessoa. E todos começaram a se entreolhar e perguntar, olhando um para o outro, o que será que ele vai fazer? E ele disse, não, a pessoa não está presente, eu preciso liberar perdão para Adolf Hitler. Aí eles quase desmaiaram e disseram, o que é que você está fazendo, irmão? Ele disse, eu estou indo para o Brasil e eu não quero levar esse assassino junto comigo. Ele tem que ficar no lugar dele, eu não vou carregá-lo mais. Quando você não perdoa, você carrega a pessoa junto com você. Onde quer que você estiver, você vai carregar a pessoa junto com você. A outra coisa que ele falou, que eu nunca mais esqueci, ele estava dando um seminário para milhares de pessoas, e é lógico que em milhares de pessoas isto acontece, até em número menor, infelizmente. Ele disse, você, meu irmão, que por uma infelicidade foi traído pela sua esposa, perdoe. Porque se você não perdoar a sua esposa, toda noite quando você for dormir com ela, tem uma terceira pessoa junto com vocês. Você, mulher, se foi traída pelo seu esposo, perdoe, porque se você não perdoar, toda noite está o seu marido e outro homem junto com vocês. Perdoa, para que aquele problema não te acompanhe para todo sempre. Perdoar é ficar livre. Perdoar é tirar o lixo que está dentro do coração e jogar fora. O cristão, ele precisa adquirir esta habilidade, ele precisa ter isto nele, porque o cristão, se ele não perdoar, como eu disse há minutos atrás, mesmo que ele seja perito naquilo que faz, mesmo que ele faça com excelência, o que ele devia ter de excelência era perdão, e ele não tem. Então, se ele não tiver perdão, e por melhor que ele seja, ele não vai para o céu. Por isso nós estamos aqui em um número resumido, porém estou falando com um povo que eu não estou vendo. Olhe bem para você, não importa se não está dentro da área em que eu falei. Às vezes você ficou magoado com a professora do grupo escolar e até hoje você carrega ressentimento no seu coração. Outro dia eu postei que quem carrega ressentimento no coração é como alguém que toma veneno esperando que o outro vai morrer. Arranca do teu coração este ressentimento. Às vezes é o patrão que tomou uma atitude que você não queria que ele tomasse, e você até hoje carrega isso no coração. Libera perdão para ele. Às vezes é o seu pai que em algum momento te corrigiu de uma forma que você não aprovou. Libere perdão. Não carregue no coração esta mágoa. É tão interessante que um dia Jesus, ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, e a Bíblia diz que na casa em que ele estava tinha tanta gente que nem nos lugares junto à porta cabia o povo. Então agora eu vou parafrasear um pouco, você vai lembrar desta passagem. Mas tinha um homem com necessidade, um paralítico com necessidade. E os amigos, como é bom ter amigo, os amigos pegaram aquele homem com necessidade, vieram, como não podia entrar pela frente, subiram, e abriram o telhado e desceram aquele homem paralítico na frente de Jesus. É óbvio que quando desceram aquele paralítico, todos esperavam que Jesus fosse dizer assim: levanta e anda, você está curado, receba a cura. Era isto que eles esperavam. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse assim: filho, perdoado estão os teus pecados. Não era isto que aquele homem estava esperando. Ele estava esperando a cura física, mas a cura na alma era mais importante do que a cura nas pernas. Às vezes nós esperamos que alguma coisa aconteça nos nossos órgãos porque está enfermo, mas Deus quer curar a nossa alma. É a nossa alma que precisa de cura. Isso é aqui dentro que precisa de cura, muito mais do que o nosso corpo físico. Eu entendo da seguinte forma: não existe cura numa casa se não houver perdão antes. Você vê, quando vamos orar para um casal que está conflitando, primeira coisa que nós fazemos é fazer o casal ficar bem. Depois que o casal está bem, então nós vamos orar para que a casa seja abençoada, para que os filhos sejam abençoados. Por quê? Porque na casa onde não há perdão, não há cura.
Não tem como Jesus curar se tiver ressentimento no coração, mas se tiver um coração limpo, então a cura vem. Enfim, nós precisamos perdoar. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Outro dia eu postei um áudio pequenininho, bem pequenininho, só falando isto. Em Roma tinha duas maneiras de sacrificar uma pessoa, um criminoso. A primeira era a morte horrenda de cruz. Então crucificava e tal, e pronto. A outra maneira, não menos cruenta, era: pegava-se dois assassinos, matava um e deixava o outro vivo. Porém, o que ficava vivo recebia o outro amarrado nas suas costas, de uma maneira que ele não podia soltar. E soltava ele para andar para onde ele quisesse, arrastando aquele morto nas suas costas. Os dias iam passando e todos nós sabemos que o peso morto pesa mais que o peso vivo. Ele ia arrastando aquele peso morto. As câimbras lhe sobrevinham, os nervos começavam a atrofiar, os dias iam passando e aquele que havia morrido começava a apodrecer. E quando ele começava a apodrecer, ele também começava a apodrecer o que estava vivo, de maneira que o vivo morria porque o morto estava matando ele. O que isto quer dizer? Quando não perdoamos, nós vamos morrendo aos poucos, porque estamos carregando um morto pendurado nas nossas costas. Perdoe, libere perdão, se você não quiser morrer carregando um peso morto nas suas costas. Amém? Nós vamos parando, porque falar de perdão não acaba, tá? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Reflita nesta palavra e faça ela virar verdade na sua casa, no seu lar, no seu patrão, no seu funcionário, naquele que você lidera. Faça isto ser verdade na sua vida. Procure alguém que você tem algum ressentimento, ligue, a pessoa vai levar um susto, mas você vai ficar liberto, você vai ficar livre. Isso vai te fazer bem demais, muito bem demais, e vai ser lindo na sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nossos trabalhos seguem-se. Amanhã é quarta-feira, mesmo tendo trabalho no Gildo Geraldo e no Pôr do Sol, os obreiros estarão aqui, numa reunião com o pastor Paulo. Na quinta-feira estaremos aqui novamente. No domingo que passou, eu dei um anúncio de que nós íamos receber um pregador no domingo. Porém, por conta da agenda e que eu demorei um pouquinho para confirmar, não ficou para domingo, ficou para o primeiro domingo de outubro, que é o dia 4. Então não é esse domingo, é o próximo domingo. Eu coloquei no grupo, acho que vamos fazer alguma coisa para divulgar, e eu peço que os irmãos não somente estejam presentes, como ajudem a divulgar. Amém? Os demais avisos nós vamos passando durante a semana. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Chiquinho, vem orar. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, curve sua cabeça e vamos agradecer a Deus, amém? Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por esse culto abençoado como tem sido os demais cultos. Derrama o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Nos deu o discernimento, ó Pai, entre o certo e o errado, Senhor, para que possamos ter a certeza que possamos agradar o seu coração. Deus Santo, venha nos dar, ó Pai, o entendimento da nossa real vocação, Senhor Jesus, para que nós possamos ser ferramentas nas suas mãos. Venha levar aos nossos lares, dirigidos e protegidos e guiados pelo teu Espírito Santo. E que o Senhor possa ter alcançado, ó Pai, os lares onde foi esse culto, Senhor, e que derrame, Senhor Jesus, as bênçãos sem medidas sobre esses lares. Obrigado, Senhor, por estar na tua presença. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que agradecemos a ti, em nome do Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.